E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Já estou aqui pronto para a gente começar mais uma videoaula. E hoje a gente começa com uma aula de História. Só que antes de começar essa aula de História, eu quero te perguntar se você assistiu a aula de História da semana passada, porque ela é pré-requisito para que você possa entender esta aula que a gente começa hoje. Se você não entendeu a aula de história passada, ou pelo menos nem assistiu, vai lá, assiste novamente e só depois você começa a ver esse vídeo de novo, ok? Bom, mas vamos começar. A gente começou falando sobre história dos meios de comunicação, jornalismo e mídia, né? Toda essa questão da imprensa. Hoje a gente continua falando sobre imprensa, sobre informações, sobre como é que os meios de comunicação funcionavam e como começaram a funcionar no Brasil. Com a força de tudo isso e as contribuições desta imprensa para os avanços de causas que a gente tem hoje em dia, de diversas as causas. A gente começa hoje falando sobre a imprensa e a sua contribuição para o fim da escravidão. Localizem aí a página 247 do livro Módulo 4, que a gente começa a falar sobre a imprensa e o fim da escravidão. Gente, não é segredo para ninguém que na história do Brasil ela é repleta de ganchos que emendam essa questão do escravismo, né? De pessoas que foram escravizadas por muito tempo por outros que tinham poderes. Essa escravidão era caracterizada pelo trabalho exagerado, forçado, sem nenhum tipo de retorno ou salário. Não havia remuneração fixa, ou pelo menos considerável, pelo trabalho que eles exerciam. Então, o que acontece? Lá por volta do século XIX, né, o que acontece? O escravismo no país acaba diminuindo. Por que houve essa diminuição? Porque com a chegada da imprensa, com a chegada do liberalismo, muitas pessoas começaram a fazer críticas à forma como aquelas pessoas eram tratadas. Viram que aquilo era desumano, né? E entravam em críticas a favor da libertação desses escravos. Com isso, essas críticas foram ganhando mais espaço, né? Principalmente nos jornais, né? Nos jornais escritos, nos jornais também falados, e causavam uma repercussão muito grande, né? Quando isso chegava aos ouvidos das pessoas, que era falado de modo a defender a libertação desses escravos, então isso ganhava mais força. Até que eles começaram a dar um nome a esse tipo de movimento, né? Esse tipo de apoio. As pessoas que participavam desse grupo eram chamadas de abolicionistas, né? Abolicionistas. Quem eram os abolicionistas? Os abolicionistas eram aqueles que defendiam a abolição, ou seja, a libertação dos escravos. Eles defendiam que ninguém merece ser escravizado, ninguém merecia trabalhar sem receber, ninguém merecia trabalhar se não quisesse. Né? Então, essa abolição, esse movimento dos abolicionistas ganhou muitas proporções a partir do século XIX, quando ele foi incluído nos jornais, ou seja, a imprensa teve essa força muito grande. Se disseminou, então, pelo país inteiro as informações sobre essa questão dos movimentos abolicionistas. E isso contribuiu, né, para acelerar o processo de fim da escravidão no nosso país. Porque a partir daí, quem era a favor do movimento da escravatura se sentia envergonhado, se sentia ameaçado pelos abolicionistas que defendiam o contrário disso. Mas depois de muito tempo, diversos anos, aí em maio de 1888, o nosso país aboliu então a abolição. Ele aderiu à abolição, ou seja, ele aboliu a escravatura. A escravatura deixou de existir. Não era mais permitido escravizar nenhum tipo de cidadão. Não podia, de jeito nenhum. Se alguém mantesse uma outra pessoa escravizada, ela poderia ser autuada, aquilo passava a ser crime, né? a partir de 88, quando surgiu a Constituição de 1888. Então, a partir desse ano, já não era mais permitido
tráfico de escravos, exploração de escravos. Os escravos estavam livres, eles estavam abolidos, né? Então o movimento abolicionista teve essa chance e cresceu juntamente com a evolução da imprensa nesse período. Com a chegada da abolição, né, nesse período social, veio então à tona a insatisfação de muitas pessoas e pessoas importantes a respeito de como se seguia o governo, que era o governo imperial. Né? O que era esse governo imperial? Dizia o governo imperial que quem tinha o direito de liderar o país era apenas a família real ou quem era pertencente à família real. E sempre ia se sustentando, né, através das passagens de direitos para a família. Ou seja, se o pai do fulano é quem governa, então o filho dele é o sucessor do governo, e ele será o próximo sucessor. E assim ia passando de geração para geração o governo. Ou seja, nunca outras pessoas podiam ter a chance de governar o país, mesmo que tivesse boas ideias nem nada. Então, assim, esse tipo de governo já não estava mais satisfazendo as necessidades desse local, tá entendendo? Não estava mais satisfazendo a muitas das necessidades, tanto sociais, tanto nem da burguesia, e nem da burguesia que é a galera mais rica, e nem do pessoal ali de baixa classe, que é o pessoal mais pobre. Até que no final do século XIX, né, já finalizando esse século, ganhou-se força as lideranças políticas, lideranças financeiras. Muitos daqueles caras se juntaram formando partidos políticos e aderindo então ao novo tipo de governo, que era então o governo republicano. O que é o governo republicano? É o governo em que as pessoas têm direito de escolher quem será o governo. Ou seja, aí já era uma votação. Todos tinham direito de votar, claro, todos não, com exceção, né? Nesse período ainda não era um direito de todos votarem. Apenas os mais importantes, mulheres não podiam votar, etc, etc. Então, mas já se conquistava o direito de eleger então um governante, e não era mais por essa questão de árvore familiar, né? Então, em 15 de novembro de 1889, foi proclamada a República no Brasil, quando passa-se a adotar essa eleição do governo, quando se podia então ser um direito do povo a escolha do governante. Pessoal, tem uma atividade na página 248, mas a gente vai para a página 249 continuar o assunto, tá certo? Quero saber se todo mundo está entendendo. Se não estão entendendo, por favor, né, dê uma pausa no vídeo, voltem e depois vocês continuem, ok? Vamos falar na página 249 sobre a imprensa feminina. O que era a imprensa feminina? Tudo girava em torno dos homens. As mulheres ainda seguiam aquela cultura, né, nesse período, de ter que casar, de cuidar da cozinha, de cuidar de assuntos que eram femininos, né, casa e cozinha e filhos. Nada mais dizia respeito às mulheres. Porém, as mulheres começaram, né, em busca dos seus direitos. E uma dessas coisas foi a chegada das mulheres na imprensa, né? Então, em meados do século XIX surgiu os primeiros jornais e revistas que eram elaborados por mulheres. Então, mulheres faziam parte da elaboração desse jornal. Elas criavam os textos, elas contribuíam para o design desse jornal, elas ajudavam de todas as formas e assim, né, elas tinham o direito e a visibilidade feminina, o jeito também de defender, né, o feminismo, essa questão de defender as ideias. Então, o que acontece? Essas mulheres começaram a ser mais ativas na sociedade brasileira. Então, aquele público de mulheres começava a ter mais vez, né? Aí elas começaram a redigir nessas revistas, escrever nessas revistas e jornais sobre a busca pelos seus direitos, a busca pelo direito de estudar, a busca pelo direito de ganhar um salário igual ao dos homens, a busca pelo direito de trabalhar em qualquer lugar, no que elas quisessem. A mulher não podia ser advogada, a mulher não podia ser motorista. Algumas profissões eram privativas dos homens, mas elas queriam lutar por esses direitos, né? Então, ao longo de todos esses anos, o número de revistas que apoiavam as causas femininas foi crescendo, dando também força
ao local de fala dessas mulheres, fazendo com que elas conquistassem os seus direitos. E um dos primeiros direitos a serem conquistados por essas mulheres foi o direito de votar, que elas não tinham. Só os homens votavam. Então, elas conseguiram o direito do voto lá pelo ano de 1930. Né? Em 1930, as mulheres conseguem, então, através da força dessas revistas femininas, o direito pelo voto e fazer parte desse governo, da escolha, né, do governo republicano. Interessante, né, pessoal, como a imprensa consegue ter força e consegue ajudar nesses aspectos. Então, mas aí saindo do século XIX, indo para o século XX, a gente tem as revistas com grandes avanços nos seus textos, né, nas suas publicações. A gente já tinha aí revistas com uma mente mais aberta, que as revistas e jornais traziam assuntos mais variados, né? Eles falavam de vários tipos de coisa, inclusive de apoio às mulheres. Naquele período, falar sobre movimento feminista já era algo mais comum e muitas pessoas já aceitavam a ideia, né, dos direitos da mulher, que inclusive falava do direito da mulher tanto em casa como também no seu espaço social, na rua. Quando, por exemplo, algumas reportagens apoiavam o casamento, apoiavam a maternidade e outras também, em conjunto, né, já apoiavam essa questão de se sentir bonita, da vaidade, né, de se cuidar, de crescer profissionalmente. Então, nesta época era muito forte a ideia do cuidado com o corpo, a ideia do cuidado com o pensamento, né, a ideia da inclusão da mulher, tanto na vida matrimonial, na família, como também a sua inclusão na sociedade. E aí na página 250 vocês veem então aí uma das páginas das seções feministas, uma amostra de chapéus que eram um adereço muito usado naquele período. Existiam chapéus luxuosos e esses chapéus variavam muito de preço. Claro que apenas a alta sociedade usava chapéus luxuosos. E essas mulheres esbanjavam luxo usando esses chapéus e se encarregavam de muita vaidade, né, e autoestima quando se armavam com esses chapéus. Na página 250 a gente tem mais revistas que falam de assuntos femininos. A gente tem uma revista que estampava aí um assunto sobre maternidade, né, e a missão de todas as mulheres ao serem mães. Outra falava sobre essa questão dos padrões de beleza. A outra também já fala sobre essa questão o confronto da mulher sobre a elegância e o que a sociedade exigia como elegante, né? Então, sobre essa questão de usar o pó de arroz, a maquiagem e tudo mais. Ok, pessoal. Aí, vamos só para fechar esse primeiro momento aí na página 252, a gente tem o assunto que fala sobre a imprensa operária. Então, o que era a imprensa operária? Né? Nesse período, aí, já no século XX, a gente já tinha então a inserção de muitas indústrias no mercado brasileiro. Né? No país existiam muitas indústrias e essas indústrias contavam com muitos operários que faziam todo aquele trabalho. Né? Não tinham tantas máquinas como nós temos hoje em dia e esses operários faziam a produção do material industrial. Porém, eles tinham direito a salário, mas as condições, né, de direitos do trabalho eram muito precárias ou eram quase nada, né? Então, esses não tinham direito a férias, não tinham direito a descanso merecido, não tinham direito a muitos relacionados mesmo à questão da humanidade, né? Então, o que acontece? Eles passam, então, a lutar por seus direitos, criando um jornal, o Jornal da Classe Operária. E eles acabam ganhando voz também com tudo isso. E de que direitos eles estavam falando, né? Do direito de ter garantia de salário adequado, de ter férias, de ter um período de descanso adequado diário também. Então, essa luta foi travada, né, durante todo o país. Então, foram começados a criar os direitos trabalhistas, né? Os direitos trabalhistas foi começando a ser aprovado, isso através da grande repercussão desses diários, desses jornais da classe operária. Então, no Brasil, né, a primeira não ficou só no jornal, no papel. Essa voz chegou também
né, nos jornais transmitidos por áudio, né, nas rádios, depois do século XX, já no século XX, lá pelo ano de 1922, quando chegam-se então nos jornais, né, as notícias que vinham de diferentes lugares do mundo, e essas notícias elas ganhavam muita força, né? Ganhavam muito espaço, então tudo que era vinculado na imprensa ganhava força, ganhava vitória, ganhavam as pessoas. Assim como foi o movimento feminista, assim como foi a República, e assim também como a gente cita agora, essa questão da imprensa operária. Então, gente, nós vamos estar agora deixando para vocês fazerem a atividade da página 253 e da página também 248 para casa, tá bom? Façam as atividades, mandem as fotos e em seguida vocês refletem, porque nas próximas aulas a gente continua o assunto sobre imprensa e mídia. Um abraço, beijão, tchau, tchau e até a próxima, gente. Tchau, tchau.